Graça e paz. É muito bom poder saudar a você nesse dia abençoado. A você que tem algumas curiosidades a respeito do Ministério Assembleia de Deus Missão e Graça aqui em Jacuípe, Alagoas, localizado na Rua Travessia, número 235, a gente vai aos poucos clareando a tua mente para compreender o que estamos a te ministrar. Eu gostaria de trazer uma reflexão que está no Evangelho em Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. A quem nós anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Está aqui uma das respostas para aqueles que querem entender o que nós ministramos. Quando você chegar em uma de nossas reuniões e sentar e começar a ouvir a ministração do Evangelho, você vai perceber algo interessante. Porque nós, da graça de Deus, não chamamos as pessoas para o arrependimento de pecado. E nem tampouco questionamos a pessoa e incentivamos ela a aceitar a Jesus. Não olhamos para as pessoas condenando ela. Você pode perguntar: irmão Everaldo, e se chegar um bêbado, um prostituto, um homossexual, o que é que você vai fazer com ele? Você vai dizer que ele é um pecador e que precisa se arrepender dos pecados? Querido, isso é uma farsa dentro destas religiões, dentro desses galpões, dentro desses alçapões, por líderes corruptos de entendimento, que querem o tempo todo colocar acusações nas pessoas, condenando-as, olhando para as suas carnes, para as suas fraquezas e fragilidades. Mas nós aqui, da graça de Deus, do Ministério Missão e Graça, nós fazemos aquilo que está escrito no Evangelho. Nós estamos anunciando, estamos instruindo, admoestando todo homem e ensinando a todo homem a sabedoria do Evangelho. E que sabedoria é essa? Apresentando todo homem perfeito diante de Deus. Ora, isso causa um conflito, um desconforto para os pastores que vivem de acusar, que vivem de apontar o dedo, de apresentar as falhas. Porque nas nossas reuniões aqui, na Assembleia de Deus Jacuípe, Missão em Graça, na Rua Travessia, nós não queremos saber se tu é adúltero, bêbado, prostituto. Não queremos saber das tuas práticas em carne. Porque o nosso objetivo é te apresentar perfeito. Aqui nós não te chamamos para o arrependimento. Porque o nosso ministério tem uma função de fazer com que tu tenha consciência de que o que tu precisas é se reconciliar com Deus. E aqui você vê os bêbados se levantarem, os prostitutos se levantarem, aqueles que estão caídos na sarjeta das práticas carnais se levantarem, porque aqui há sabedoria. Aqui nós te apresentamos a perfeição de Cristo na cruz no teu espírito, mostrando o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma única oferta, Cristo nos fez perfeito para sempre os santificados. Isso chama-se o Evangelho da Graça, o favor imerecido, que te alcança quando tu não tinha este entendimento, mas mesmo assim ele te amou tanto que deu a você de qualquer maneira, para que você entenda que é pela fé. Porque quando você crê nestas palavras inefáveis, os favores de Deus te alcançam. E aí você percebe que no nosso ministério, na nossa reunião, nós não chamamos as pessoas à frente para aceitar a Jesus e para se arrepender dos seus pecados, mas conscientizamos ela que ela não precisa dessas artimanhas, ela só precisa confessar: eu me reconcilio com Cristo agora.
Eu reconheço que Cristo perdoou os meus pecados na cruz do Calvário. Você não precisa de intercessão humana para se reconciliar com Deus. Você só precisa crer nestes favores inefáveis do Evangelho. Portanto, aqui nós anunciamos, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha, as religiões não querem apresentar o homem perfeito em Jesus Cristo, porque as religiões apontam imperfeição. É por isso que os cultos de doutrina lá afastam os membros da comunhão com Deus, porque lá não se apresenta o homem perfeito diante de Deus. E você me pergunta, e por que, irmão Everaldo? Eles não apresentam os homens perfeitos diante de Deus. Sabe por quê? Porque vivem pela lei de Moisés, e pela lei há um espírito de acusação. Por isso Paulo chamou a lei de ministério de morte e de condenação. É por essas e outras razões que lá há um apontado dedo e há uma acusação. Basta alguém falhar na carne que eles começam a acusar. Por quê? Porque o ministério que está sendo falado é o ministério da circuncisão, a lei de Moisés. Aqui, essa manhã, nós te apresentamos o ministério da incircuncisão, o pacto de superiores promessas, o evangelho depois da cruz para a igreja gentílica. Portanto, a diferença aqui é muito grande, amado. Você que tem algumas curiosidades a respeito do Evangelho da Graça, na graça de Deus, nas reuniões aonde se juntam com um entendimento para servir a Deus com um culto racional, nós, nessa reunião, não apresentamos pecado ou condenação. Aqui não. Aqui nós apresentamos os homens perfeitos. E o motivo é porque não olhamos ninguém segundo a carne. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não conhecemos deste modo. Nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. É simples. Você só vai dar fruto para Deus quando você tirar os olhos da carne um do outro e até do próprio Jesus de Nazaré. Porque agora o evangelho funciona no Espírito, por isso que Paulo chama para servir ao outro, aquele que ressuscitou. Porque Cristo ressuscitado está em Espírito dentro de nós e nos mostra uma perfeição, e quando essa consciência vem, nós nos reconciliamos com Deus. Por isso que Paulo disse, aqui há admoestação e aqui há sabedoria. Que a graça de Deus ilumine a tua mente para se livrar desses rudimentos fracos e pobres e deste espírito de acusação da lei. Graça e paz, um dia abençoado para você e para toda a família.